Ao longo da história, este é sempre um assunto que gera muita polêmica. Muitas são as conspirações sobre estas sociedades. Listamos alguns exemplos para melhor detalharmos as situações. O ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush, pai e filho, fizeram parte desta sociedade, originalmente conhecida como Irmandade da Morte. É uma sociedade constituída por alunos da Universidade de Yale desde o século XIX. Com inspiração maçônica, seus iniciantes começam em um ritual onde há pouca ou nenhuma luz, todos ao redor de um caixão e o iniciado nu dentro. O objetivo é revelar o desejo comprometedor desta pessoa, e dessa forma todos ficam em igual nível, uma vez que seus veteranos também revelaram os seus. Reúnem-se em um pequeno grupo de elite todas as quintas e domingos em um prédio com o nome intitulado de Tumba. De acordo com uma funcionária da Universidade de Yale, os nomes dos integrantes desta sociedade não foram mantidos em segredos até a década de 70. Porém, seus rituais sempre foram mantidos em segredo. Informações condizem que seus membros conquistaram grandes fortunas. Dentre todas as conspirações, reza a lenda que membros desta sociedade ajudaram a constituir a CIA. Em 2007, a CIA veio a público desmentir toda e qualquer ligação de sua organização com qualquer membro da IA. Criada em 1717 por pequenos comerciantes, seus níveis de adesão eram primeiro, segundo e terceiro grau. Ao alcançar o terceiro grau, este membro era reconhecido por mestre maçom. Durante suas reuniões, os maçons fazem muitas referências, como bússolas, quadrados, todos os símbolos arquitetônicos. Deus é sempre nomeado pelos integrantes como o grande arquiteto do universo. A princípio, seus integrantes se iniciam como aprendizes, evoluem para intermediários, no qual devem buscar mais conhecimento e ajudar, e por fim, como mestre maçom. Ritos como o rito escocês listam 33 graus de filiação, misteriosamente, a idade de Cristo. Em um grupo, faz uso de reconhecimento como sinais e apertos de mão para reconhecer um membro de sua seita. Podem estes sinais ter muitas variações de acordo com cada jurisdição e são constantemente alterados para excluir possíveis invasores, tentando de alguma forma obter privilégios. Suas roupas fazem menção aos pedreiros da Idade Média, como por exemplo o avental, ritualmente usado e bem conhecido. Para se tornar membro, é necessário ser convidado por um membro particularmente e, em caso de dúvidas, este convite terá de ser feito 3 vezes. Segundo a Igreja Católica Romana, seus integrantes, os católicos, são proibidos de fazerem parte desta seita, sob pena de serem os mesmos excomungados. Contudo, é válido lembrar que a maçonaria influencia diretamente em grandes decisões de sociedade, assim como influenciou na Revolução Francesa e na independência dos Estados Unidos da América. Segundo a história, este grupo pode ter sido construído por alemães nos anos de 1600, quando ocorreu a divulgação de 3 documentos. Estes documentos foram tão divulgados em sua época que a história remete ao fato como o Iluminismo Rosa Cruz. Relatam neste documento histórias como um misterioso alquimista que viaja o mundo reunindo conhecimentos secretos, alquimistas e em conceitos políticos e dissipação intelectual por toda a Europa, além de um possível casamento químico entre reis de um castelo milagroso. Seus membros afirmam que sua constituição é muito mais antiga do que a divulgação destes documentos, e em suas declarações afirmam fortemente a impulsão ao luteranismo e também a maçonaria, que em seu grau de 18º menciona em seu rito escocês o Cavaleiro da Rosa Cruz, ou Cruz Vermelha. Em sua luta pela sobrevivência nos dias atuais, já que seus vários grupos afirmam ter ligação com o grupo original, uns estão misturados ao cristianismo e, por outro lado, outros se misturam na ideia semi-maçônica, podendo inclusive ter graus de filiação como a maçonaria. Originalmente modelada pela maçonaria, a Ordem dos Templos do Oriente tem em seu líder Aleister Crowley, autodenominado a Grande Besta, seu sistema religioso chamado Telema. Faze o que tu queres será toda a lei. O amor é a lei.
o amor sobre a vontade. Também possui graus de iniciação. Em sua criação, uma missa gnóstica, seu líder diz com suas palavras: resolvi que meu ritual deveria celebrar a sublimidade da operação das forças universais sem introduzir teorias metafísicas discutíveis. Eu não faria nem sugeriria qualquer afirmação sobre a natureza que não fosse endossada pelo homem de ciência mais materialista. Superficialmente, isto pode parecer difícil, mas na prática, achei perfeitamente simples combinar as concepções mais rigidamente racionais dos fenômenos com a mais exaltada e entusiástica celebração de sua sublimidade. Fecha aspas. Dentre seus rituais, usam crianças virgens, sacerdotisas e sacerdotes virgens. Adoram deuses egípcios, além de invocá-los e ao próprio diabo. Nestes rituais, como apresentam em determinado momento, sua sacerdotisa se apresenta nua em seu ritual. Esta seita foi criada por 3 ex-integrantes da maçonaria e integrantes da Sociedade Rosicruciana em Anglia. Suas crenças são uma junção de várias seitas, como maçonaria, cabala, alquimia, entre outras. Seu documento cifrado contém rituais mágicos e sua estrutura básica indica que surge de rituais rosacrucianos. Contudo, existe muita polêmica e controvérsia sobre as origens dos seus documentos. A ideia deste grupo indica que se ramifica de uma origem maçônica, fazendo uso de símbolos, ideias, entre outros. Para ser membro dessa seita, deverá o candidato ser mestre maçom. Porém, a maçonaria em si nada reivindica herança direta para os cavaleiros. Seu nome completo é Ordens Religiosas Militares e Maçônicas Unidas do Templo de São João de Jerusalém, Palestina, Rhodes e Malta. Fundada por um grupo religioso no século XII, não correspondem aos Cavaleiros Templários originais. Porém, é válido lembrar que tanto por maçons, não maçons e até anti-maçons insistem em afirmar que a sua origem tudo tem a ver com os Cavaleiros Templários. Fundado em 1º de maio de 1776, este grupo reúne pensadores liberais. Tudo indica que foi uma derivação de membros mais radicais pertencentes ao Iluminismo, atualmente conhecido como Illuminati da Baviera, uma seita que não traz em sua origem a crença em um ser supremo e parece não concordar com religiões organizadas e trabalha duro contra isso. Mesmo sofrendo banições do governo no final do século XVIII, parece estar viva e presente até hoje em clubes, onde estes pensadores ou influenciadores se reúnem. Reza a lenda que criaram um governo mundial, onde controlam e baseiam suas diretrizes humanas e com tendências e pensamentos ateus. Surgido na Holanda em 1954, este grupo se faz de pensadores e pessoas influentes, com proteção militar e objetivos em comum. Somente faz parte deste grupo um indivíduo convidado. Todos os anos, este grupo de influenciadores se encontram em hotéis de alto luxo, com rica proteção militar. Discutem assuntos secretos, mas em comum para todos. Tudo indica que este grupo discute assuntos dos quais pode se explanar livremente, livres de preconceitos e interpretações maliciosas da mídia de massa. Também é um grupo que se cerca de controvérsias e teorias conspiratórias. Esta seita teve grande divulgação por livros como Código da Vinci, porém tudo não passa de ficção criada em 1956 por um pretendente ao trono francês. Neste período criaram-se estas alegações, porém totalmente infundadas e inconsistentes, com o único objetivo particular de alcançar o trono. Apesar disto, ainda existe pessoas que acreditam que o priorado existe. Os autores do conhecido livro O Sangue Sagrado e o Santo Graal, enganados pela fraude, afirmaram: o priorado de Sião tem uma longa história que começou em 1099 d.C. e teve ilustres grandes mestres, incluindo Isaac Newton e Leonardo da Vinci. A ordem protege certos pretendentes reais porque eles acreditam que são os descendentes literais de Jesus e sua suposta esposa Maria Madalena, ou, pelo menos, de rei Davi. Porém, nada se confirma.
Vale lembrar que a Igreja Católica aboliu qualquer tipo de seita e que o Opus Dei reúne celibatários com o objetivo de traçar um caminho para a santidade. Não se denomina seita, mas sim uma organização criada em 1928 com a aprovação do Papa Pio XII. Mesmo existindo a folclórica ideia de que o Opus Dei luta contra a teoria de uma linhagem de Jesus Cristo, tornando o mesmo um homem comum e protegendo seus segredos, estão os membros dos priorados de Sião. Tudo não passa de ficção criada pelo então escritor Dalbrau, em sua obra O Código da Vinci. Portanto, se tratando de Opus Dei, o que fica é a ideia de centros especiais com o objetivo de caminho pela santidade. E você, o que pensa sobre este assunto? Verdade? Mentira? Será? Por que não?